Imagine o som de uma trombeta ecoando pelo cosmos, um som que não apenas reverbera no espaço, mas que penetra na alma, despertando forças adormecidas, tanto as mais sublimes quanto as mais sombrias. Assim começa o capítulo das 7 trombetas, onde o Apocalipse não é apenas um evento externo, mas uma metáfora para os conflitos internos que habitam o ser humano. Quando o quinto anjo toca sua trombeta, uma estrela cai do céu sobre a terra. Essa estrela, símbolo da imaginação, desce do mais alto da mente para o mais baixo do psiquismo, abrindo o poço do abismo. E o que é esse poço, senão o inferno interior, o lugar onde as paixões desordenadas e os pensamentos inferiores habitam? A chave desse poço é o próprio pensamento, que, quando guiado pelo psiquismo inferior, pode liberar forças destrutivas. Ao abrir o poço, um fumo denso sobe, obscurecendo o sol e o ar. O sol, símbolo do entendimento, e o ar, que representa o pensamento superior, são encobertos pelo ardor das paixões. É como se a luz da razão fosse sufocada pelo calor das emoções descontroladas. E desse fumo emergem gafanhotos, criaturas simbólicas que representam as entidades criadas pelo pensamento inferior. Esses gafanhotos não são meros insetos, mas forças que descem à Terra, ao plano físico, com o poder de atormentar. Eles não têm permissão para destruir o que é novo, o que está surgindo, como a erva ou as árvores, que simbolizam as ideias e os pensamentos elevados. Seu alvo são os homens que não possuem o sinal de Deus em suas testas, aqueles que não alcançaram os graus iniciáticos necessários para resistir às forças do abismo. Esses gafanhotos, descritos com uma riqueza de detalhes simbólicos, são como cavalos preparados para a batalha, com coroas de falso ouro sobre suas cabeças, rostos de homens ainda presos à inferioridade, cabelos de mulheres que seduzem, dentes de leões que destroem e caudas de escorpiões que envenenam. Cada elemento dessa descrição compõe uma imagem complexa das forças do baixo psiquismo que combinam rapidez, sagacidade, malícia, atratividade, força e veneno. Eles não têm o poder de matar, mas de atormentar, e seu tormento é comparado à dor de uma picada de escorpião. Durante 5 meses, esses tormentos espirituais afligem os homens, que desejam a morte, mas não a encontram. Essa morte, no entanto, não é a morte física, mas a libertação do estado de sofrimento causado pelo afastamento do divino. Quando o sexto anjo toca sua trombeta, a cena se intensifica. 4 anjos que estavam atados no grande rio Eufrates são libertados. Esses anjos, preparados para a hora, o dia, o mês e o ano, trazem consigo a morte de 1/3 da humanidade. Aqui, a morte não é apenas literal, mas simbólica, representando a morte para a vida superior, para a elevação espiritual. O exército que os acompanha é descrito como uma cavalaria infernal com couraças de fogo, jacinto e enxofre, e cavalos cujas cabeças são como de leões, de cujas bocas saem fogo, fumo e enxofre. Esses elementos típicos das descrições demoníacas simbolizam os pensamentos perturbadores que emergem do psiquismo inferior. É o triunfo do que é antivirtuoso sobre o que é virtuoso, o domínio dos vícios sobre as virtudes. Apesar dessas pragas, muitos homens não se arrependem. Continuam adorando ídolos de ouro, prata, cobre, pedra e madeira, que não possuem o ouro do Espírito, a sabedoria divina, não fazem penitência de seus homicídios, malefícios, prostituições e furtos. Permanecem presos às forças do abismo. Incapazes de se libertar, Mário Ferreira dos Santos nos convida a refletir sobre o significado desses símbolos. Os gafanhotos, os escorpiões, os cavalos com rostos de homens e caudas de serpentes não são apenas criaturas mitológicas, mas representações das forças que habitam o interior do ser humano. Eles simbolizam a rapidez do cavalo,
a sagacidade do homem, a malícia, o atrativo, a força, a voracidade e o veneno. São forças que, quando não controladas, podem destruir o que há de mais elevado em nós. O capítulo das 7 trombetas é um alerta para a necessidade de vigilância interior. Ele nos lembra que o pensamento, quando guiado pelo psiquismo inferior, pode liberar forças destrutivas que obscurecem a luz da razão e sufocam o espírito, mas também nos mostra que aqueles que possuem o sinal de Deus, que alcançaram os graus iniciáticos e realizaram em si os atributos de Cristo, estão protegidos. Eles não são afetados pelas forças do abismo, pois encontraram em si mesmos a luz que ilumina o caminho para o alto. Ao final, resta a pergunta: estamos preparados para enfrentar as forças do abismo que habitam em nós? Estamos prontos para ouvir o som das trombetas e responder ao chamado da elevação espiritual? Que cada um de nós encontre, na luta contra o baixo psiquismo, a força para ascender aos degraus superiores da existência, transformando o caos em ordem, o sofrimento em aprendizado e o transitório em eterno. Caros amigos, hoje embarcaremos em uma jornada profunda e fascinante pelo universo simbólico e enigmático do Apocalipse de São João.